correção do teste de prismas e pirâmides, beleza, gente? Então aqui está dizendo que tem um cubo. Desenhar de qualquer jeito só para a gente ter a noção, certo? Se bem que aqui, né, tem as ferramentas adequadas, não fica tão de qualquer jeito assim, né? Então tá aí. Pera aí que eu tô tomando um café, pera aí. A área da superfície do cubo, que é a área total do cubo, tudo bem? A área total do cubo, ela é dada pelo quê? Por 6 quadradinhos, né? Então a área total desse cubo são 6 quadradinhos. Eu vou descobrir o lado desse cubo. Já é um começo, né? Se você tiver o lado do cubo, você tem o que você quiser, né? Então a área total desse cubo falou que vale 24 centímetros quadrados, ó. É igual a 6 a quadrado. Passa dividindo, 24 dividido por 6, 4a quadrado, pronto, né? O lado vale raiz de 4. Maravilha. Agora a pergunta. Qual é a maior distância entre dois vértices desse cubo? A maior distância entre dois vértices do cubo é a diagonal do cubo, ó. A menor distância é o próprio lado, ó. A menor distância é o próprio lado que deu 2, né, entre dois vértices do cubo. Mas a maior distância entre dois vértices é a própria diagonal do cubo aqui. E se vocês lembrarem, a diagonal do cubo é o lado vezes a raiz de 3. 3 dimensões, lado, raiz de 3. O lado vale 2, raiz de 3. Fechou. Beleza? Senão teria que fazer Pitágoras aqui, né? Essa é a diagonal do cubo, essa é a diagonal do quadrado e aqui é o lado dele, né? Teria que fazer um Pitágoras para achar essa diagonal e outro Pitágoras para encontrar esta diagonal aqui. Mas lembre da fórmula, vem aqui. Poxa vida. É rapidinho daí. Dois toques resolve. Deixa eu ver, eu acho que eu apertei para gravar. Apertei. Aumenta em meio a aresta de um cubo, seu volume aumentará. Então vamos lá. Então o volume do cubo original é igual a aresta ao cubo. Certo? Se a gente aumenta em meio a aresta, então a aresta mais meio ao cubo, o seu volume aumenta tudo isso daqui. Então o volume passa a ser V mais 2, 3, 7, 5. Qual era o valor da aresta no primeiro cubo? Poxa vida, hein? Vamos lá, né? Vamos ver se é assim mesmo que faz. Então o volume eu troco por A ao cubo, porque ele quer saber o valor da aresta. O volume é A ao cubo, certo? Do início. Daí aqui eu fiz as somas ali. Somou meio, somou tanto no final aqui. Como é que resolve isso daqui mesmo? O cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, lembram disso? Mais o cubo do segundo. Bom, tá num caminho bacana aqui, né? Porque não é mais cúbico, ó. É do segundo grau. Né? Vamos ver o que acontece. 2, 3, 7, 5. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Vou botar mais pra cima. Aqui. Só para ter espaço. Pronto, acho que é mais rápido do que se eu pegasse a borracha e mesclar camada e tudo mais. Então vamos lá, sobra 2.375, que é igual, vamos lá, 3 vezes 0,5 dá 1,5, né? 1,5 a quadrado mais 0,5 ao quadrado é 0,25. Isso vezes 3, né? 0,75a
mais 0,5 ao cubo, que é 0,125, né, gente? Só conferindo, mas é isso aí mesmo. Então, todo mundo divide por 5, né? Vamos fazer essa primeira tentativa aqui para tentar deixar mais simples um pouco. 2, 3, 7, 5 dividido por 5 dá 475. 1,5 dividido por 5 dá 0,3, certo? 0,75 dividido por 5 dá 0,15. E 0,125 dividido por 5 dá 0,025. Feio, né? Não tá nada bacana isso daí. Tá, mas passa lá pro outro lado. 0,3a quadrado mais 0,15a mais, passa diminuindo, né? 0,025 menos 475. Vai dar menos... Nossa, que horrível, gente. 474,975 igual a 0. Então, né? Não sei nem o que dizer. Tem que fazer um Bhaskara com isso, né? Pensa, eu vou calcular aqui numa calculadora de raiz, principalmente pra gente ver se tá no caminho certo, né? Pra não perder muito tempo. Mas é só colocando 0,3 mais 0,15. Vamos lá. 0,3 x elevado ao quadrado mais 0,15 x mais aquele número, menos, né? Aquele número horrível que tá lá. 474,975. Não que ele seja um número tão feio assim, né? Coitadinho dele. Mas pra jogar no Bhaskara, sim, né? Olha lá, não deu um valor legal, não. Então significa que nós não estamos no caminho certo. Ah, tá, entendi. Desculpa, gente. Um tá em metro e um decímetro. Você já deve ter visto aí faz tempo, né? Só que tá numa gravação, eu não ouvi vocês dizendo nada. Desculpe, desculpe, desculpe. Por isso que deu muita diferença lá, né? Cadê, pô? Entendi. Eu já quis colocar essa questão justamente para essa transformação e não me liguei aqui. Então, de novo, né? O volume é igual a aresta ao cubo, certo? Vai aumentar decímetro cúbico. Vamos lá, metro, decímetro, já está do lado, ó. Decímetro, centímetro, milímetro. Ok? De decímetro para metro, para a gente vir de decímetro para metro, que tem que transformar em metro porque as respostas estão em metro. De decímetro para metro, a gente divide por 10, só que é cúbico. Então a gente tem que dividir por 10 ao cubo. Tá? Cada casinha a gente divide por 10. Como é cúbico, a gente divide por 10 ao cúbico. Então eu vou pegar o 2, 2, 3, 7, 5 e dividir por 10 ao cubo, que é 1000, né? Opa, aí sim, 2,375. Então vamos lá. Então o volume vai aumentar. 2,375. Quando a aresta aumentar 0,5. Agora vai dar um número menor, né? No lugar do volume, põe A ao cubo novamente, ó. E vamos lá. A ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Aí sim, gente. Agora vai ficar melhorzinho. Vai passar para lá diminuindo, né? Vamos ajeitando. O que sobrou aqui? 3 vezes 0,5 de novo, né? Que dá 1,5. 1,5a quadrado mais 3 vezes 0,25 dá 0,75 mais 0,5 ao cubo
Deu 0,125 menos isso daqui, que vai vir para o outro lado, ó, 2,375. Menos 2,25, ó, menos pior, tá vendo? Menos mal. Todos dividem por ponto 15, será? Por ponto 5? Eu acho que sim. Todos dividem por 1,5, gente. Por que por 1,5? Para deixar bem mais fácil a nossa continha. Que daí aqui 1,5 por 1,5 dá 1, né? Sobra só o a quadrado. Certo? 0,75 dividido por 1,5 dá pra gente 0,5. Menos 2,25 dividido por 1,5, 1,5. Show, né? Se você multiplicar por 2 ainda, né? Nossa, você tira todas as coisas quebradas, né? Certo? Mas daí agora tá mais de boa jogar no Bhaskara, beleza? Agora eu vou usar lá o aplicativo para fazer mais rápido. 0,5 e 1,5. Mas pegaram a ideia, né? Agora os números estão melhorzinhos. Bem melhores. Então agora só x ao quadrado. 0,5x ao quadrado. E 1,5 aqui, ó. Agora sim. Não tinha transformado antes, né? Por isso que tinha dado toda aquela... Olha lá. 1. Dá menos 3 meios. O número negativo não pode para aresta, né? E vai dar 1. Só resolver o Bhaskara aí. Vocês vão chegar em 1. Maravilha. Desculpem não ter transformado antes. Mas é bom para ficar esperto, né? Considere uma cruz por 6 cubos idênticos, justapostos ou encaixadinhos certinhos, né? Como a figura abaixo. Sabe-se que a área total da cruz... Opa, a área total. Se você pintar ela por fora, beleza? Que são só quadrados. Então, a área total, 416, é igual a quantos quadrados, gente? Quantos quadrados, que é A ao quadrado, né? Certo? Lado do cubo ao quadrado. Quantos quadrados tem? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá atrás tem a mesma quantidade, né? Mais 6 lá atrás. Certo? Então, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse 6 mais aquele 6, já temos 12. Ok? Agora os que estão na lateral aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um aqui embaixo, 7. Tem um aqui do lado, 8. Do lado, 9. Embaixo aqui, 10. Opa, peraí. 1, 2, 3, 4. Não contei aqui embaixo. 5, 6, 7, 8, 9 do lado, 10 desse lado, 11, 12, 13, 14. Então, mais 14, né? Deixa eu indicar aqui, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui embaixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então dá aqueles 12 da frente e de trás, mais esses 14 agora. Beleza? Então, 26 vem aqui, ó. São 26 quadradinhos que deram essa área. Passa dividindo. 416 dividido por 26 dá pra gente 16. O que ele quer no final? Ah, o volume. Então tem que saber o lado mesmo. Raiz de 16. Que susto, um barulho estranho, mas é minha panela de pressão. Já vou lá conferir. Ah, parou. Tem gente que tem medo de panela de pressão, né? Não sei porquê. Então o volume, o lado ao cubo, né? O lado vale 4 ao cubo. Certo? Só isso. 4 ao cubo dá 64, né? 64 centímetros cúbicos. Questão maravilhosa, né? Para se preocupar com a área total e tudo mais. Questãozinha bacana. Pensa numa questão que é antiga essa daqui. Eu lembro dela numa apostila quando eu comecei a dar aula. 1872, mais ou menos. Mas é boa. Boa, boa. Bem bolado. Leva 50. Que prisma que é esse, gente? É um prisma triangular, né? Onde as bases são as figuras que tem de iguais, lembram? Aqui em cima, opa, pinta tudo. Tá vazadinho aqui, ó.
Mas pegaram, né? A base são os triângulos de cima e de baixo. No qual DE, de D até E, cadê de D até E aqui embaixo? Vale 6. De E até F, vale 8. O DE é perpendicular ao EF. Opa, então aqui tem um ângulo de 90. Ficou meio feia a figura, mas aqui tem um ângulo de 90. Então você já sabe que lá é 10, né? O triângulo 3, 4, 5, que vira o 6, 8 e 10. Né? Porque o ângulo de 90 está aqui entre DE e EF, ó. Certo? Maravilha. Se o volume é 120, qual que é a sua área total? Para calcular a área total, está faltando essa altura aqui, ó. Então vamos lá. Volume do prisma. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Beleza? Então o volume falou que é 120. Vou encontrar então a altura, né? A área da base é a área desse triângulo aqui, ó. Base vezes a altura. Lembra que a base vezes a altura formam 90 graus entre si. O 6 e o 8 ali são a base e a altura do triângulo aqui, ó, da parte de baixo. Certo? O 10. O 10 não entra agora na conta, vai entrar depois para calcular a área total. Ok? Então a área da base, base vezes a altura dividido por 2, porque é um triângulozinho. Vou encontrar a altura desse prisma. Eu chamei de x lá, né? Vou botar x lá. Beleza? Então 6 vezes 8, que dá pra gente 48, divide por 2, 24. Aqui que passa dividindo. 120 por 24 vai ser igual a x. Que dá 5. Maravilha. Então vamos lá, ó. Área total. O que é a área total? É a área lateral, que são 1, 2, 3 retângulos, todos diferentes. Esse é o detalhe, né? Não é um prisma regular, mas a área duas áreas da base, que é o triângulo que a gente já calculou aqui, ó. A área da base do triângulo está aqui, ó. Calculadinho ali, é só ver o resultado final, tinha dado 24, né? Que passou dividindo. Beleza? Então, quem que vai ser a área total? Vamos lá. A área desse retângulo aqui da frente, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. A área desse retângulo aqui da frente, certo? Mais a área desse retângulo aqui, isso é a área lateral, beleza? Mais a área do outro lá. Lá vai pegar tudo, né? Vai pintar tudo, pera aí. Pronto. Maravilha. Então vamos lá. Área lateral, então, vai ser esse retângulo que é 6 por 5, que a gente achou que a altura é 5, ó. 6 por 5, mais a área do retângulo azul, que é 8 por 5, mais a área do retângulo verde, que é 10 por 5. Mais duas vezes a área da base, que deu 24 aqui, que a gente tinha feito, né? Fechou. 30, mais 40, mais 50, mais 48. 30 mais 40 mais 50 mais 48, 168 centímetros quadrados. Fácil, extremamente fácil. Pra você e eu e todo mundo. Cara, eu gosto de geometria. Gosto. Mas me estressa aquelas questões de calcular, tantos metros quadrados aqui, pra valer, vale tantos reais, quanto que dá no final, né? E essas aqui que vocês encaixam um monte de figurinha. É fácil, é de boa, né? Mas às vezes tem que fazer muita conta. Mas fazer o que, né? Por isso que o Enem gosta bastante dessa parte, né? Porque além de você estar aplicando numa realidade ali, você tem um monte. Ele analisa a tua capacidade de fazer continhas. Considere caixas iguais. Maravilha. Uma certa quantidade de caixas reunida para que o pacote a forma de um prisma retangular, como se vê na figura. Então é esse daqui mesmo. O volume, esse aqui é fácil, né? Só calcular o volume de 1, que é lado vezes lado vezes lado, né? Só que está em metro, ó. Beleza? Então 20 centímetros vira 0,2. Agora eu mudei, ó. Não é igual lá na primeira que eu me perdi. O 12 centímetros vira 0,12. E os 5 centímetros vira 0,05.
Então o volume vale... Espera aí que eu errei, digitei errado aqui. 0,003. É só contar quantos que tem aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então o volume total é 16 vezes isso. E vocês acham que é simples essa visão 3D aqui? Cara, eu tenho uma aluna minha que passou para medicina na Federal do Rio de Janeiro. E ela se perdia em contar cubo assim, sabe? Não era muito legal essa parte dela. 0,048. Onde que tá esse valor aí? Deixa eu só conferir ali, tá? Que eu acho que eu digitei um bagulho errado. Na hora que eu tava calculando o volume inicial ali. É, eu errei aqui. É 1,2 aquele valor ali. Aqui eu errei esse volume, ó. Eu esqueci de um zerinho ali, então pera aí. Eu desconfiei porque as alternativas estão bem longe disso. Ainda bem, né? 0,2 vezes 0,12 vezes 0,005 dá 0,0012, ó. Beleza? Isso aí mesmo. Aí é isso vezes 16, aí dá certinho. Vezes 16 dá pra gente 0,0192, que é inferior a 0,02, né? Letra D de Jonathan. Letra D de Jingle Bells. Letra D de Diáspora. Letra D de Django. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou rabiscar essa figura. Acho que tem que fazer semelhança, né? Essa tá boa pra pintar, eu acho. Oh, agora sim. Ó. Uma piscina tem formato de um prisma. Que prisma que é esse, gente? É um prisma trapezoidal, né? Quem são as bases dele? O que tem de dois sempre, né? O que tá aqui na frente, ó, é a base trapezoidal, tá vendo? E o que tá lá atrás que é igual. Beleza? Essa é a base dele. Então, base é um trapézio. A altura dele tá aqui, que é a distância entre as duas bases. Possui dimensões que estão listadas na figura. Calcule o volume em metro cúbico de água contida na piscina quando ela está com altura até seus 3 metros apenas. Ó. Então, na verdade, em verdade vos digo, mano, ficou coincidindo lá em cima. Porque não foi um pouquinho mais pra baixo. Desculpa, às vezes eu converso comigo mesmo. Então tá aí, gente. O que vai acontecer? Aqui vai estar 3 metros de altura. Apenas. Aqui, o que a gente vai precisar? Vamos ver o que a gente precisa, né, para calcular o volume. Só até aqui, ó.
Área da base vezes a altura, não é isso? Volume de qualquer prisma no mundo. Área da base, que é um trapézio. Deixa eu escrever. Área da base vezes a altura. Área da base. Então aqui que tá, nós vamos precisar da base maior, ó. Base maior, base menor tem, vezes a altura, dividido por 2. Esse H, vamos colocar um Hzão para não confundir as alturas, né? Aqui a altura do trapézio, que é 3, certo? E aqui a altura do prisma, que é a distância entre as duas bases, que é 10, ó. Então cuidado com esses detalhes aí. O que eu preciso? Eu preciso saber quanto que vale essa base maior. Cacete, mano. O gato tá me arranhando aqui. Quanto que vale essa base maior aqui? Então aqui que a gente pode fazer semelhança de triângulos, né? Para encontrar o valor. Então nós temos até aqui em cima. Oh caramba, peguei a vermelha. Olha lá que bonitinho. Esse triangulão aqui, ó. Certo? Vou pegar um rosinha. Com o triangulinho menor aqui dentro. Rosa não foi legal. Porque nós precisamos conhecer essa base, gente. Aqui a gente sabe que tem 20, né? Aqui a gente sabe que tem 20, então sobra 20 para cá também. Não é isso? Sim, né? Porque tem o 20 aqui, ó. 20 e 20, tudo era 40, sobra 20. 20 eu não sei quanto que é aqui. A altura primeira era 4, a altura do triangulinho é 3. Então vai lá, 4 está para 3. 4, que era tudo, está para 3, assim como tudo que é 20 aqui, está para, vamos chamar aqui de x, está para x, ó. Multiplica cruzado, 4x igual a 3 vezes 20, certo? 3 vezes 20, 60, passa o 4 dividindo, 60 dividido por 4 dá 15, né? Maravilha, então aqui é 15. Portanto, a base maior aqui desse trapézio de água é 20 mais 15, né? 35. Pronto, agora vamos lá. Volume igual a base maior, que é 35, mais a base menor, que continuou 20, ó, não mudou, vezes a altura do prisma, que é 3. Do prisma não, do trapézio. Agora sim, a altura do prisma, que é 10. Distância entre as duas bases, dividido por 2. Por causa do 2 da fórmula aqui do trapézio. 35 mais 20, 55. 3 vezes 10, 30. Dividido por 2, 15. Certo? Vai dar pra gente 825 metros cúbicos de água. Bastante água, né? Demora um monte pra encher isso daí. Show essa, né, gente? Clássica, hein? Aparece bastante. Eu só trago para vocês as questões suprassumo, né? O volume de um prisma hexagonal regular. Para não perder tempo, vou procurar aqui. Prisma hexagonal regular. Olha que bonitinho. Isso aqui tá massa. O volume de um prisma de altura raiz de 3 e cujo apótema da base, né? O apótema da base, que é o raio da circunferência inscrita. Aqui tá bonitinho.
raio da circunferência de dentro, né? Não, deixa eu achar um que tenha circunferência escrita. Pô, só tem a de fora, mas é só colocar também, né? Tá, mas... custava nada. Aqui tem as duas, ó. Então repitam comigo. O apótema de uma figura regular é o raio da circunferência inscrita, o que está aqui dentro, ó. Que nessa situação vai ser a altura desses triângulos equiláteros. Lembra que todo hexágono ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Né? O raio da circunferência circunscrita é igual ao lado do hexágono, porque esses triângulos são equiláteros, ó. Ok? Só que o apótema não, ele é a altura desse triângulo equilátero. Então aqui eu vou colocar como sendo o lado, ó. Então o apótema, não o apótema da pirâmide, também nem é pirâmide isso aqui, né? O apótema da base é igual à altura do triângulo equilátero L, raiz de 3 sobre 2. Você pode fazer Pitágoras, obviamente, mas se você conhecer a fórmula, você faz mais rápido. Beleza? Falou que esse apótema vale raiz de 3. Então nós vamos calcular o lado, ó. L raiz de 3 sobre 2. Vou achar o lado desse hexágono. Por quê? Para daí eu conseguir calcular o que quiser, né? Cortou a raiz e o 2 passa multiplicando. O lado vai dar 2. Maravilha. Agora eu posso calcular o que quiser. No caso, o que ele quer? O volume. Volume, área da base vezes a altura. O que é a base aqui? Um hexágono. Qual que é a fórmula da área do hexágono? São 6 triângulos equiláteros. A área de um triângulo é o quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura. Agora é só colocar os dados aí. 6 vezes o lado que a gente calculou, que deu 2. Raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura do prisma, que é a raiz de 3. Ó. Taram, taram. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 6, 18 centímetros cúbicos. Coisa linda, né? Geometria é geometria, né? Tem gente que às vezes na álgebra não se dá muito bem. Mas quando vai pra geometria, nossa, o cara se transforma. Outra pessoa. E resolve tudo. Acerta tudo. Massa isso, né? Cada um, né, gente? Tá certo que a geometria precisa da álgebra, mas às vezes quando é continha direta. Ou até ela ajuda, né, o cara a entender melhor a álgebra, já que ele é bom em geometria. Pirâmide de 12 centímetros de altura é cortada por um plano paralelo à base a 4 centímetros dessa. Calcule a razão entre as áreas. Facinho, né? Acho que essa aqui tá bacana. Não. Deixa eu copiar. Agora sim. Então, não falou qual que é. Precisa? Não, não precisa. Não precisa saber. Então, a pirâmide tem 12 de altura, que é o Hzão, ó. Ela é cortada por um plano paralelo à base a 4 da base, tá vendo? Cortado por um plano paralelo à base e a 4 centímetros da base. Mas não é esse valor que importa pra gente. O que importa é aqui em cima, ó. Né? 4 menos 12 que vai dar 8. Então importa aqui em cima, ó. Beleza? Pra gente fazer a regra de 3, a famosa regra de 3. Aqui a gente chama de área 1 e aqui a gente chama de área 2. Qual que é a razão que ele quer? Calcule a razão entre a área da base e a área da secção. Área 1 por área 2, tá vendo? A área da secção é essa área do corte aqui, ó. Então, área 1 dividido por área 2 é igual a Hzão dividido por Hzinho. Só que isso é elevado ao quadrado, né, gente? Porque é a área. A área a gente eleva ao quadrado. Vamos lá, aqui dá para simplificar, né? Antes de elevar ao quadrado, senão vai ficar um número muito grande. Dá para dividir por 4, né? Em cima e embaixo. 12 por 4 dá 3. 8 dividido por 4 dá 2. Agora sim, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado, 4. Então dá 9 quartos essa razão, letra C. Não pode perder uma questão dessa, mas nunca, né, gente? Nunca.
Uma pirâmide está inscrita no cubo. Maravilha, é um cubo. Como mostra a figura. Sabe que o volume da pirâmide 6 metros cúbicos. Então, quanto que vale o volume do cubo? Então, vamos lá. Quais são as dimensões aqui, ó? Aqui é x. Aqui é x porque é um cubo. E a altura também é x. Não é isso? Volume da pirâmide, gente. Área da base vezes a altura dividido por 3. A pirâmide divide por 3, ó. Volume da pirâmide é 6. Então, eu vou achar então o lado desse cubo aí. 6 igual a área da base, que é x vezes x, né? X quadrado, porque a base é um quadrado. Vezes a altura da pirâmide. X dividido por 3. O 3 passa multiplicando. 18 igual a x ao cubo. Pronto, né? 18. Por que 18? Porque o volume do cubo é exatamente x ao cubo, não é isso? E o x ao cubo tá dando quanto aí pra gente? 18. Maravilha. Enquanto a janela aberta. Um escultor dispõe de um bloco de pedra na forma de um prisma triangular. Maravilha, maravilha, maravilha. Prisma triangular regular. Se ele já falou triangular e deu só um lado, significa que é regular, tá? Pode acreditar. Aqui tá ele deitadinho. Opa, achei um bem bacana ali, ó. Ah, não, tem números. Cuja aresta mede 4. Então, a aresta. Então, isso também disse pra gente que ele só tem um tipo de aresta, que são todas iguais, ó. 4 e altura 10 raiz de 3. Para esculpir uma pirâmide triangular maciça, com base igual a essa base, né? Uma pirâmide triangular. A altura também. Eu não li aqui, eu tava procurando, mas como que vai ser a altura? Base e alturas iguais a do prisma. Beleza? Quanto que você vai retirar? Então é só fazer o quê? O volume do prisma menos o volume da pirâmide, né? Prisma e pirâmide. Esse vai ser o volume retirado. Volume do prisma, área da base, triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura dele. Menos volume do prisma, área da base, vezes a altura. Só que daí a gente divide por 3. Põe pro ladinho aqui, ó, a divisão por 3. Certo? Ou você sabe que o volume do prisma é 1/3 do volume do negócio, é só fazer a continha do volume do prisma e tirar 2/3, né? Deixar 2/3. Né? No nosso esquema aqui que a gente vai retirar. Então o lado da base vale 4. A altura do prisma, 10 raiz de 3. Menos, mesmos dados aqui, né? O lado da base da pirâmide vale 4 também. Porque é para ser a mesma base. A altura é a mesma, tá no enunciado. Vezes 1/3. Certo? Vamos lá. O que vai acontecer? 4 ao quadrado, 16. Dividido por esse 4 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Vezes 10. Menos. 4 ao quadrado, 16. Dividido por esse 4 dá 4. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Né? Cortou também. Sobra o 10. 4 vezes 3 vezes 10, 120. Menos 4 vezes 10, 40. 120 menos 40 vai sobrar 80. E pronto, terminamos a correção. Letra B de berinjela. Tchau!